A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo David Oliveira e no vídeo de hoje eu quero te ensinar a dar uma saudação na igreja no culto de missões. Você já sabe como dar uma saudação no culto de missões? Então nesse vídeo você vai aprender de uma forma prática, simples e objetiva, e eu tenho certeza que você será uma bênção para a sua igreja. Tá certo? Mas antes de irmos para o vídeo, eu tenho uma novidade para você. Aqueles que ficarem comigo até o final, eu vou deixar um bônus que vai ajudar muito você que gosta de dar saudação, que gosta de pregar a palavra de Deus. Então, se eu fosse você, eu não perderia esse bônus por nada. Tá certo? Sem mais enrolação, vamos aprender a palavra de Deus. Tá certo? Então, como você está observando, então, como dar uma saudação no culto de missões? Então, o texto que eu escolhi, tá? Tem diversos textos, mas o texto que eu escolhi está baseado em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como você explicaria esse texto na sua igreja? Então, aqui eu quero disponibilizar a explicação para você e eu tenho certeza que você vai compreender de uma forma simples e clara. Amém? Então, qual seria a explicação desse texto? A explicação é a seguinte, é que nesse texto Jesus instruiu os discípulos a irem, olha lá, a irem e fazerem discípulos de todas as nações. Ele enfatiza que nesse processo inclui o batismo em nome da Trindade, ou seja, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o ensino da obediência aos mandamentos de Jesus. Jesus também assegura a presença contínua do Espírito e a sua própria presença até o fim dos tempos. Então, essa é a explicação de Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, quando você for dar a saudação no culto de missões, você deve explicar o que o texto está falando. Então, talvez você pode se perguntar, tá, David, mas como eu vou aplicar esse texto na congregação que eu congrego? Amém? Então, vamos lá para as 4 aplicações para os dias de hoje, tá certo? Então, a primeira aplicação está muito interessante e é que aprendemos que Jesus ensina sobre a evangelização global. Como assim? A aplicação primordial desse texto é o chamado para a evangelização global. Por quê? Somos desafiados a levar o evangelho de Cristo a todas as nações e compartilhar a mensagem de salvação com pessoas de diferentes culturas, línguas e origens. Isso envolve não apenas o envio missionários, mas também um apoio e um envolvimento ativo na obra missionária local e global. Então você vai explicar para a igreja que quando Jesus estava falando desta palavra, ele estava nos ordenando sobre essa evangelização global. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá certo? Então a primeira aplicação é que a igreja não pode perder esse foco de evangelizar as pessoas que precisam de Cristo. Tá certo? Tudo claro até aqui? Vamos para a segunda aplicação. E a segunda aplicação é a seguinte, é que mesmo a igreja que esteja evangelizando, é necessário também fazer discípulos, que diz o seguinte, além de compartilhar o evangelho, somos chamados para fazer discípulos. Isso envolve ensinar novos crentes, ajudando a crescer em seu relacionamento com quem? Com Deus e se tornarem seguidores fiéis de Jesus. Então, aqui você também vai falar para a igreja a importância de discipular aquelas pessoas que a gente ganha para Cristo, fundamentar elas na palavra do Senhor para que ela tenha uma vida espiritual saudável, tá certo? Então, aqui é a segunda aplicação para os dias de hoje.
Se você está gostando desse vídeo e você é novo por aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar para aqueles irmãos e amigos que também têm dificuldades e também se inscreva no nosso canal para impulsionar esse canal a alcançar mais pessoas, tá bem? Então vamos para a terceira aplicação que está muito interessante e é a seguinte: obediência aos mandamentos de Jesus. Você falou para a igreja sobre a evangelização global, discipulado e agora a obediência, ou seja, Jesus nos deu uma ordem e precisamos obedecer. Então, Jesus instruiu os seus discípulos a ensinar os novos crentes a obedecerem a tudo que ele ordenou. A aplicação aqui, no caso, né, essa terceira, ela ensina e encoraja os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus, aplicando os princípios bíblicos em suas vidas diárias. Isso inclui amar a Deus e ao próximo, perdoar, buscar santidade, servir e compartilhar o Evangelho. Então você pode enfatizar para a igreja que além de evangelizar, ensinar a palavra do Senhor, eu preciso praticar, ou seja, obedecer o que me foi ordenado. Amém? Muito interessante e muito fácil, não é isso? Então vamos agora para a quarta aplicação, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua igreja. Tá certo? Então, a quarta aplicação é a seguinte: a presença contínua de Jesus. Veja que promessa extraordinária. Então, Jesus prometeu estar sempre conosco até o quê? O fim dos tempos. Essa promessa nos dá confiança e segurança em nossa missão. A aplicação para os dias de hoje é lembrar-nos de que quando envolvermos na obra missionária e no discipulado, não estamos o que? Sozinhos. Podemos confiar na presença constante de Jesus e no poder do Espírito Santo para nos capacitar, nos guiar e nos fortalecer. Então, nessa última aplicação, você pode encorajar a igreja a não desistir, porque a promessa de estar conosco até o final dos tempos foi de Jesus. Jesus prometeu nos capacitar através do Espírito Santo, nos guiar e nos fortalecer, tá certo? E para você que ficou até o final desse vídeo comigo, eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo esse documento, ou seja, esse passo a passo para você imprimir, copiar, estudar mais a fundo e ser muito abençoado com esse ensinamento, tá certo? Se você gostou, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também você pode sugerir o próximo tema do vídeo deste canal, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.